1.500 pessoas, adolescentes, com algum tipo de reação. E dessas 1.500, 7 casos seriam graves, identificados em São Paulo. E houve uma morte de uma adolescente que recebeu a vacina, mas não há comprovação de que teria relação com a vacina. Esse caso ainda está sendo investigado, uma morte que ocorreu há 10 dias, poderia ter relação com a vacina. Então, por precaução, o ministro citou esse caso, um único caso, que, repito, não há confirmação de que há alguma relação com a dose da vacina ou não, Felipe. E nós temos que repetir, nós temos que frisar, nós temos que dizer que ainda está em apuração, porque na coletiva eles não tomaram muito cuidado. Inclusive um especialista ali, que o Marcelo Queiroga chamou, um senhor, falou do efeito adverso e tal, já associando o efeito adverso ao óbito. E é preciso tomar muito cuidado com as palavras para não gerar uma desinformação e uma preocupação indevida por parte dos pais dos adolescentes. Então tem o caso de uma adolescente, uma moça aqui em São Paulo, não tem nenhuma informação ainda. Nós estamos falando, é bom deixar claro, quinta-feira, 16 de setembro, às 16h15, nenhuma informação ainda de correlação entre a vacinação e o óbito. E, mais ainda, nenhuma informação sobre causalidade na relação entre o óbito e a vacina. É bom deixar claro para as pessoas que vacina não é poção mágica para a vida eterna, não é sequer poção Gummy, né? Para quem via a animação quando era pequeno. A vacina ela tem um grau de eficácia e ela serve para reduzir todos os danos, reduzir a possibilidade de contágio, não reduz em 100%, mas ela reduz o óbito. Tem vacina que consegue possivelmente eliminar, né, os óbitos, pelo menos em determinadas regiões. Você consegue reduzir os casos graves, os casos moderados, e o gráfico no Brasil mostra que a partir do momento que a imunização em massa começa a perder o seu atraso, né, que eu prefiro falar do que avançar, os casos vão caindo vertiginosamente, ao contrário de tudo aquilo que a claque bolsonarista pregava e prega até hoje. E hoje vai celebrar essa entrevista nas suas bancadas como assim, olha, nós avisamos que tudo isso era muito perigoso e tal, não sei o quê. E aí se coloca lá 1.500 casos de eventos adversos, sem o devido cuidado. Evento adverso, é preciso que haja uma modelação, uma modulação, né? Um senso de gradação, um senso de gravidade a respeito de cada caso. E não se dá, se joga um número. Então, quando você vai tomar um remédio, quando você vai tomar uma vacina, você pode ficar com o braço um pouquinho dolorido, às vezes você pode ter uma dor de cabeça se você toma um medicamento e tal. Todos, você vê na bula as possibilidades de reação adversa, você não deixa de se medicar. Na maior parte dos casos, né, os medicamentos tradicionais, porque existe a possibilidade de ter algumas reações adversas que às vezes são michurucas, né? Muitas vezes elas são pequenininhas. E, obviamente, o risco dessa reação adversa, ele vale a pena, no caso, evidentemente, dessas reações que são leves, vale a pena você correr esse risco para se prevenir contra o mal maior, que no caso da pandemia é a infecção pela Covid-19 com hospitalização, intubação e óbito. Então, a falta de cuidado em toda essa coletiva foi flagrante. A reação está muito forte nas redes sociais, muito forte entre os secretários de saúde, que estão, como nós aqui, tendo esse cuidado de falar assim, olha, o caso da adolescente em São Paulo não tem ainda nenhuma notícia de correlação, muito menos de causalidade. Calma! Não é que não possa ter, mas é que, calma, vamos dizer as coisas da devida maneira. Tudo isso precisa ser devidamente apurado. E aí se fala que estão dando doses de outras vacinas, que não a Pfizer, que é a única autorizada pela Anvisa, para esse público adolescente. E aí também se exime a responsabilidade do próprio Ministério da Saúde, do governo Bolsonaro, na coordenação de tudo isso. Já que eles dizem que o STF disse e tal, não sei o quê, como se tivesse liberado a União de exercer o seu papel de coordenar.
Eles mentem a respeito daquela decisão do Supremo Tribunal Federal. E em vez de você resolver pontualmente certas questões com o diálogo entre as autoridades federais, estaduais e municipais, você sente aquela necessidade do governo federal de virar público para veladamente, sorrateiramente, ou às vezes diretamente, atacar estados e municípios. Então se gera aí um conflito, em boa parte artificial, que é o tipo de conflito do qual o bolsonarismo se alimenta. E o Marcelo Queiroga, o malabarista da saúde, ele já se revelou um deles, é uma espécie de Paulo Guedes da pasta. Tem um histórico ali de médico, como o Paulo Guedes tem um histórico de liberal, e chega lá no poder e fica fazendo ali todos os agrados e todos os afagos ao presidente Jair Bolsonaro, que se interessa por essa confusão, que agrada a claque dele. Então, em determinado momento, a gente está falando de um assunto vital. E tá lá o sujeito falando, não, o presidente realmente se preocupa muito com essa faixa etária, inclusive ele me ligou hoje de manhã e tal. Tá fazendo propaganda política. No momento que tem que tratar as coisas com objetividade, tecnicamente, com pragmatismo. Tem que mostrar onde é que tá acontecendo o quê. Não fala geral e tal, não diz qual é o estado, qual é a cidade, quem é que fez errado, por quê, recebeu qual dose de vacina. E aí se fala da segunda dose. Ah, mas e quem já tomou a primeira dose? Aí você tem a pessoa que não tem comorbidade, né? Pessoa que não tem outra doença, na verdade, né? Tem aí uma pequena distorção aí nesse conceito de comorbidade, muitas vezes. Então, a pessoa que não tem outras doenças, ela tem que suspender, portanto, a segunda dose. Se ela tomou a primeira, a adolescente, não é para tomar a segunda. Agora, quem tem comorbidade e tomou a primeira, ele manda tomar a segunda. Mas peraí, não é para suspender porque, em tese, existe o risco. Ah, mas aí você suspende só para aqueles que são teoricamente saudáveis. Para aqueles outros que não são, então, não vale a pena suspender. Eu digo, Então, assim, tudo muito confuso. Sendo que, mais cedo, o Marcelo Queiroga emitiu uma nota que é mais confusa ainda. Ele só veio a público para dar uma coletiva porque houve uma repercussão muito negativa em relação àquela nota. E eu estava no ar, inclusive, no jornal Band News Rio, jornal local que eu faço segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, no Rio de Janeiro, quando saíram essas notícias e já acionei ali a infectologista Luana Araújo, que estudou, inclusive, nos Estados Unidos, na Universidade de Johns Hopkins, uma das mais prestigiadas do mundo, e que já me deu entrevista no podcast Vamos Com Tudo. Aliás, vale a pena assistir, está disponível aqui no canal, só clicar na aba Playlist. E ela me mandou 2 áudios que eu vou tocar aqui para vocês a respeito daquela primeira nota do Ministério da Saúde. E agora há pouco me mandou mais um para comentar um dos elementos que apareceram nessa coletiva. Mas tudo permanece da mesma forma. Então vamos tocar aí o primeiro áudio da doutora Luana Araújo. Eu vou tentar ajudar a compreender o que aconteceu, embora considere esse um desafio tremendo. É incompreensível, é inconcebível que seja publicada uma nota técnica às 9h30 da noite que contradiz uma nota bem fundamentada que foi emitida no dia 2 de setembro, que organizava essa vacinação entre crianças e adolescentes, que começava pelas crianças e adolescentes com comorbidades, avançava para sem comorbidades, que usava a vacina que é de fato autorizada pela Anvisa para essa população. Então, de repente, da noite para o dia, a gente tem literalmente da noite para o dia, a gente tem uma alteração profunda nessa política de saúde pública, feita de uma forma, pelo menos dentro da nota, baseada em inverdades que precisam ser rebatidas. Então, antes de mais nada, a gente tem que lembrar que o objetivo primordial de um programa de vacinação é a proteção coletiva das pessoas, e isso acontece pela redução drástica de internações e de óbitos, pela prevenção de sintomas de longo prazo, pela queda da circulação viral, ainda que a despeito das limitações que a gente já conhece, porque a gente sabe que não há 100% de eficácia de prevenção de infecção, mas existe sim uma redução drástica nesse sentido que leva a esses benefícios que eu acabei de citar. A gente também sabe que eventos adversos são raros,
são amplamente monitorados por uma rede mundial de farmacovigilância que avalia isso em tempo real. Aí a gente não tem, por exemplo, se a gente avaliar essa população específica no local onde ela é mais proporcionalmente vacinada, que é os Estados Unidos, a gente não tem um óbito relacionado à vacina da Pfizer nessa população. A gente não quer que ninguém passe por qualquer evento adverso, isso é claro, mas esses eventos adversos são muito raros e de evolução, como a gente chama, benigna, quer dizer, é uma evolução que não leva o paciente a um quadro grave, muito menos ao óbito. A gente, de novo, não quer que ninguém passe por nada disso, mas é preciso compreender qual é a extensão desse tipo de risco para pesar a relação risco-benefício desse tipo de política. E aí, quando a gente fala em risco-benefício, a gente tem que entender o nosso contexto Covid-19. A gente viu, infelizmente, declarações do tipo, estamos no final da pandemia, somos um sucesso. Nós ainda não estamos no final de nada, nós ainda não somos um sucesso. O nosso contexto é de circulação viral disseminada, de uma introdução recente da variante Delta, que a gente sabe que só é combatida em termos da vacina com 2 doses completas, né? O esquema completo de vacinação. E a gente tem um esquema completo de vacinação numa porcentagem ínfima ainda, insuficiente da população brasileira, não chegamos a 40%, e bastante desigual, né, com relação à distribuição geográfica dessa cobertura. A gente vê, se a gente olhar para os Estados Unidos hoje, que tem uma cobertura muito maior do que a nossa, eles voltam a ter, a despeito disso, por conta desse movimento anti-vacina, que só mostra para a gente que a estupidez não é um privilégio brasileiro, eles voltam a ter um número de casos muito alto, voltam a ter ocupação de CTI muito alto e voltam a ter um número de óbitos que eles não viam há muito tempo. Então, o nosso contexto, que também leva em consideração o fato de que quem é grupo de risco hoje é o não vacinado e que a gente teve um número de óbitos muito maior nessa faixa etária aí abaixo de 19, 21 anos do que Estados Unidos, do que Reino Unido, e eles estão avançando na vacinação nessa população, e a gente toma uma decisão como essa, com as escolas voltando ao funcionamento presencial pleno, sem alternativa de proteção de maior eficácia nessa população, é incompreensível. Pois é, doutora Luana Araújo dando aí a síntese, o resumo a respeito de como ela avaliou a primeira nota do Ministério da Saúde antes da coletiva e falando sobre o processo de imunização em massa nos Estados Unidos, onde o movimento anti-vacina, lamentavelmente, tem a sua força. E como já comentei aqui no Salve Salve Band News, quando você vê os dados do Brasil, de acordo com o avanço da imunização, você vê uma queda vertiginosa. Nos Estados Unidos você vê uma queda vertiginosa e depois um aumento, que é o que é resultado do contágio, da hospitalização entre os grupos de pessoas não vacinadas, aquelas que caem no engodo do movimento anti-vacina. Então lá se formam bolsões, porque você tem regiões onde esse pensamento predomina. E é por isso que começa a haver um contágio maior. Felizmente no Brasil, graças a todo o nosso trabalho, quando eu digo nossa imprensa, são os infectologistas, são os epidemiologistas, contrariando a propaganda bolsonarista, houve uma adesão muito forte. Felizmente os brasileiros não caíram, na sua maioria, nessa conversa fiada, mas ainda tem gente que cai. E a doutora Luana mandou mais um áudio também a respeito dessa nota. Pode soltar. Além de tudo, Felipe, a nota é baseada, ela traz no seu corpo em verdades que não justificam qualquer decisão do gênero. Por exemplo, o primeiro item diz lá que a Organização Mundial da Saúde contraindica ou não indica a vacinação dessa população. Isso é mentira, né? A Organização Mundial da Saúde, o que ela faz? Ela contextualiza isso no seguinte sentido: ela orienta os países a vacinarem crianças e adolescentes apenas depois de conseguirem uma boa cobertura vacinal dos adultos, porque a gente sabe que os adultos até esse momento foram os grandes alvos da doença, pela mobilidade, pelas fragilidades de saúde propriamente ditas, de base, e também a gente sabe que vacinando adultos a gente já traz um benefício de proteção para a população pediátrica, mas isso não significa que esse benefício é suficiente para evitar a vacinação dessa população. Então a OMS, ela em nenhum momento ela contraindica a vacinação nessa população de forma nenhuma, e isso está lá como uma justificativa dessa nota técnica. Um outro item que é completamente também desconectado da realidade é o quarto item, que diz que não há benefício bem estabelecido de vacinação nessa população.
Me faltam palavras para falar sobre isso, porque isso é um absurdo. Quer dizer, sabendo de novo de todos esses itens que a gente comentou há pouco, que o não vacinado é a população de risco, que a gente tem a Covid longa, que esses problemas cognitivos, de saúde mental e de outros problemas orgânicos podem acometer essa população de crianças e adultos jovens, não há nada que justifique você fazer uma coisa dessa. Então, essas justificativas para essa nota, elas são infundadas, irreais e elas jamais poderiam ser utilizadas nesse sentido. O que torna tudo muito mais confuso, porque é preciso que haja uma justificativa muito clara, que não tem nada a ver com essa história toda, para que o Ministério da Saúde colocasse isso da forma como colocou. E a gente não tem essa comunicação, esse é o primeiro problema. E, tecnicamente, essa nota é tão desgovernada que não parece ter passado nem pelas câmaras técnicas de vacinação, muito menos pelo Programa Nacional de Imunização. Então, acho que a grande pergunta que a gente tem que fazer, as grandes perguntas são: por que isso foi escrito e quem foi que escreveu essa nota? Porque até esse momento, com as informações que a gente tem, essa situação é completamente surreal e muito difícil de ser compreendida por quem quer que seja, técnico ou não técnico. Isso fragiliza o Programa Nacional de Imunização, que sempre foi um programa extremamente bem conduzido. Isso traz uma insegurança absoluta para a população de uma forma geral, para os pais que vacinaram os seus filhos já com alguma dose, para aqueles que gostariam de vacinar. A gente nunca sabe o que espera nessa circunstância. Então, isso tudo é trágico, é uma situação trágica. Pois é, puxando então alguns elementos citados pela doutora Luana Araújo, agora há pouco saiu no jornal O Globo também a seguinte notícia de que a suspensão de vacinação para adolescente foi decidida pelo Ministério da Saúde sem ouvir técnicos. Quer dizer, não passou pelas equipes de especialistas do Programa Nacional de Imunização e da Câmara Técnica do Ministério da Saúde. Os conselhos de secretários de saúde estaduais e municipais também não foram consultados. E vocês ouviram ali que é algo muito frequente na propaganda política, se fala que a Organização Mundial de Saúde disse isso, não recomenda, contraindica e tal, de uma maneira assim muito simplista, e vai a doutora infectologista e explica que não foi isso que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, colocou. E ela, portanto, restabelece aí os fatos como quem acompanha todo o debate em torno desse assunto. Outra coisa, falaram agora na entrevista coletiva que o Reino Unido teria recuado em relação à vacinação de adolescentes. A doutora Luana Araújo escreveu para mim dizendo que o Reino Unido não recuou em nada, muito pelo contrário, vai vacinar todo mundo com uma dose e, como país sério que nesse intervalo para a segunda dose, vai medir tudo o que pode, inclusive se é necessária uma segunda dose nessa população. Portanto, é um país que está vacinando com a primeira dose a faixa etária e está monitorando tudo para ver a necessidade de avançar nessa vacinação, no reforço, em tudo aquilo que tem como desdobramento. Então são vários elementos aí que estão sendo colocados de uma maneira atabalhoada, de uma maneira imprecisa, gerando isso que ela ressaltou também, que é a desconfiança por parte dos pais, a preocupação, a ansiedade, a desinformação, todos aí muito preocupados com a saúde dos seus filhos. Inclusive, mando um abraço aqui para o ouvinte Fabrício Claro, que me escreveu agora pelo chat do Instagram. Estou acompanhando, assim como todos os dias, o programa Salve Salve Band News e, obviamente, estou muito preocupado por ser pai de 2 adolescentes que já tomaram a primeira dose da vacina. Meu Deus, que desgoverno é esse? Estou aqui em Santo André, São Paulo. Meu abraço, portanto, para o Fabrício. Tomara aqui que a gente ajude na informação e que tudo se esclareça. Agora, não posso deixar de ressaltar que o conflito, a confusão, tudo isso interessa para fazer um nós contra eles. Nós, governo federal, contra estados e municípios. Afinal, existe campanha eleitoral que já já começou, né? Pelo menos da parte do governo federal já começou. E, obviamente, há outros políticos aí que também já vão se colocando como candidatos para 2022. Mas o uso da máquina pública, com essa retórica eleitoreira num momento vital para a saúde da população, isso é absolutamente repugnante e repudiável. E a doutora Luana, depois da coletiva, Marcelo Queiroga, mandou mais um pequeno áudio, esse mais curto,
só para refutar mais um elemento. Pode soltar, Débora. O que acontece é que, além de todas as prerrogativas que a gente sabe de um Plano Nacional de Imunização, para que ele serve e o tipo de desfecho que ele consegue evitar, que vai muito além dos óbitos, a existência de um evento adverso grave não inviabiliza ou não modifica a relação risco-benefício que a gente vê até agora para essa população de 12 a 15 anos, 12 a 17 anos, com a Covid e a vacinação da Pfizer. Não existe essa circunstância agora. Então, ainda que a gente tenha uma comprovação, porque as informações são parcas, ainda que haja a comprovação de que não há só uma correlação, mas uma causalidade, quer dizer, esse lamentável óbito nesse adolescente de fato ocorreu secundário à vacinação com a Pfizer no contexto Covid-19, ainda que isso tenha acontecido, isso ainda não muda a relação risco-benefício e a necessidade de você ter um plano de vacinação que seja bastante compreensivo com relação a essa população. Isso não muda nada. Continua sendo uma decisão absolutamente desconectada da realidade. É uma lástima, para não dizer coisa pior. Pois é, tá aí a doutora Luana Araújo, infectologista, que fez lá a sua pós-graduação, mestrado, né, na Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, uma das mais prestigiadas do mundo, e ela deu essa contribuição aqui para o Salve Salve Band News, colocando isso, a questão do risco-benefício, que está sempre sendo avaliada, e a gente sabe que a Covid-19 matou 600 mil brasileiros. Então é sempre bom ter isso no radar. Claro que há aí divisões, faixa etária, há grupos de maior risco, há grupos de maior vulnerabilidade, mas tudo isso precisa ser calculado. E em relação aos eventuais efeitos adversos, e repito, não tem ainda uma relação, uma correlação, nem uma causalidade demonstrada nesse caso da adolescente em São Paulo. O que está demonstrado aí é uma multidão, uma pilha de cadáveres no Brasil pela Covid-19, um país que precisa avançar na sua imunização. E se for para suspender, que isso seja feito com esclarecimentos, com clareza, com objetividade, com pragmatismo e não com um espetáculo circense e eleitoreiro. Quem perdeu o começo do programa, vale a pena ver comentários sobre o escândalo da Prevent Senior, tão propagandeada pelo bolsonarismo, e aquilo que parece ter sido usado aí como cortina de fumaça para esse escândalo, que é esse recuo aí do Ministério da Saúde em relação à vacinação de adolescentes. Vamos ver se isso está servindo para alimentar a live de logo mais de Jair Bolsonaro. Fiquem ligados na repercussão. E antes de acabar, Débora, só lembrar o episódio. Jair Bolsonaro chegou a comemorar uma morte que tinha sido anunciada como possibilidade de ter sido causada pela Coronavac, lembra? E aí depois houve a apuração e mostrou que o voluntário tinha se suicidado. Então é por isso que é bom esperar o resultado de uma apuração sobre algo que estão relacionando à vacina, mas que não tem nenhuma evidência de que está relacionado à vacina. A vacina não é poção mágica da vida eterna. As pessoas podem tomar, mas podem continuar morrendo por outras causas. Então vamos aguardar para ver o que de fato aconteceu e a gente vai mostrar aqui, independentemente de qual seja o resultado da apuração. Até amanhã, 4 da tarde. Um grande abraço. Valeu, Débora. Tchau. Valeu, até amanhã.